Bom dia, a gente está vendo a Alachot sobre Birkat Amazon. A Torá fala para nós, Ve'achalta, ve'savata, ve'rachta. Você vai comer, vai satisfazer, e aí você deve abençoar. De todas as brachot que nós temos, a única brachá que ela é de ordem bíblica é a brachá do Birkat Amazon. Todas as outras foram os nossos sábios. O texto do Birkat Amazon já é outra história, já expliquei em outros shiurim. O Moshe Rabbeinu fez a primeira parte, Yoshua fez a segunda, David e Shlomo fizeram a terceira, posteriormente fizeram a quarta brachá, mas agradecer pela refeição que você teve é uma obrigação da Torá. Uma das mitzvot, Besavata, Uberak. Não, se você comeu, uma mitzvah circunstancial. Eu sempre dou o exemplo. Tem uma mitzvah da Torá de dar o divórcio para a esposa com o gueto. Mas essa não é uma mitzvah que todos têm que correr atrás para fazer. É uma mitzvah circunstancial. Se a pessoa precisa, lo além, se separar, que seja conforme a lei da Torá e o gueto. Então, se você comer... Agora, tem dias que é obrigação você comer, Yom Tov, etc. Agora, essa refeição que a Torá está se referindo, então se refere principalmente ao pão. A comer se refere ao alimento principal do homem, é o pão com glúten, sem glúten. Hoje já tem um monte de história, mas o pão é alimento básico. Vi uma pessoa que era sobrevivente da guerra, e o cara estava falando, não posso comer manteiga, que tem muita gordura. Você não entende, você sabe quanto que a gente lutava para ter um pouquinho de manteiga para a gente conseguir sobreviver? Bom, o alimento básico, então, é o pão. Então, quando a gente come o pão que hoje a gente chama aquele pão que é amotzi, então a brachá final é Birkat Amazon, e essa é uma obrigação da Torá. Como que a gente faz o Birkat Amazon? Então, a gente começou na última aula falando sobre o Mayim Achronim. Já explicamos a respeito. Mas, antes ainda do Birkat Amazon, os sábios colocaram no Sidur alguns trechos, dependendo do Nussach, do rito que a pessoa segue, tem lá alguns trechos. O que são esses trechos antes do Birkat Amazon? Então, eles foram instituídos principalmente pelo seguinte motivo. A pessoa que come uma refeição, ele deve falar palavras de Torá. Pode acontecer que a pessoa acabou esquecendo. Então, para garantir, os sábios colocaram dentro já do texto, antes de começar a Birkat Amazon, trechos, por exemplo, do Teilim, como Shira Malot, o Al Naharot, Livnei Korach, Avarechá. Importante que fale, cada um siga o seu rito, mas eles estão lá para garantir que você fale um Dvar Torá. No caso, se você já falou Divrei Torá na refeição, mesmo assim, já faz parte do texto, você não vai pular, você mantém e faz aquele trecho. Não vou falar agora sobre o Zimun, vamos falar direto sobre o Birkat Amazon. Então a pessoa faz aqueles trechos, faz o Zechelek, faz o Mayim Achronim, e aí a pessoa começa o Birkat Amazon. Como a pessoa deve fazer o Birkat Amazon? Então, aqui nessa alahá, tem algo que talvez muita gente nem ouviu falar, que a maneira que a gente faz o Birkat Amazon tem que ser com uma postura da pessoa estar vestida, inclusive, com kavod, que de certa forma, o Birkat Amazon é até mais importante do que a Amidah. A Amidah, que é o ápice de toda a reza, o trecho da Amidah, ele é um trecho de ordem rabínica. O Birkat Amazon é um trecho de ordem bíblica. Então a gente tem que dar bastante kavod para esse momento. Então como que a gente faz o Birkat Amazon? Então diz Allah, a pessoa não deve fazer o Birkat Amazon em pé ou caminhando. A pessoa deve estar sentada. A ideia de estar sentado é você se concentra. Você sai caminhando por aí, você sai andando, você já está disperso. Na mesa que fez. Na mesa que fez. E calma, vamos falar a respeito disso. Então, normalmente no mesmo lugar aonde você comeu. O princípio é isso. Aqui ele traz uma pessoa que está comendo enquanto ele está andando, ele não precisa sentar para fazer Birkat Amazon. Mas de qualquer jeito, a pessoa não deve. Mas isso é um caso, em último caso, porque a pessoa não deve comer enquanto ele está caminhando. Questão de respeito. Para você comer, você senta e come. E a pessoa também não deve estar reclinada, recostada, como um folgado durante o Birkat Amazon. Você tem que estar com o kavod, com honra para esse momento. A pessoa deve, e aqui tem um detalhe que acho que muito... Então, na hora do Birkat Amazon, na hora que você come, você deve estar reclinado. Sim, mas na hora do Birkat Amazon, bem falado, a pessoa deve estar com essa posição de respeito, postura de respeito.
E aqui ele fala algo que acho que muita gente não sabe. Veilbash malbush aelion. Estou lendo em hebraico. A pessoa deve colocar um sobretudo. Significa um casaco, um paletó, um terno. A pessoa, na hora que ele vai fazer Birkat Hamazon, diz aqui Alachá, Kitzur Shulchan Aruch, a pessoa deve estar com um malbush aelion. Essa é uma maneira de você dar mais kavod. E também, aqui ele diz, colocar um chapéu sobre a sua cabeça. E aqui vale a pena lembrar qual que é a ideia de usar um chapéu. O chapéu, hoje, a gente mudou bastante o estilo. Não, cova beroshó. Está falando de cova. Então, por isso eu falei, muita gente nem sabe disso. Quer ver aqui? Quer ver escrito? Tá aqui. Pessoal, Hassid, botar segunda cobertura. Hein? Calma, então vamos lá. Uma coisa por vez. Tá Como diz tudo. ele Pode olhar exactamente? no Shulchan Aruch também. Olha lá e confirma. Tá claro. O que é? Exactamente que dice cova. Cova. Cova beroshó. Pode ser um boné. Mas qual que é a ideia? Então, você falou de duas coberturas, costume racídico, etc. Antes de entrar em qualquer uma dessas linhas, etc., o ponto aqui é a pessoa vestir um terno. Até hoje, vestir um terno é uma forma de kavod. Não sei como vai ser daqui a pouco, as coisas vão mudando, mas até hoje, vestir um terno é uma maneira de você prestigiar o momento. O chapéu, hoje talvez não tanto. Minha esposa que vem da Inglaterra, ela fala, não existe uma mulher entrar num lugar de kavod, começando pela sinagoga, sem um chapéu. Não existe. Isso é um desrespeito muito grande. Então, a Inglaterra ainda tem alguns costumes mais antigos. A ideia do chapéu também é um respeito para esse momento. Então, o que a gente está dizendo aqui não é necessariamente sobre as duas coberturas, ou mesmo como você falou sobre a kippah. A ideia é o chapéu, por si, ele é uma maneira da gente dar o kavod para esse momento. Sheyehe more shamayim alav, para que a pessoa tenha mais temor a Deus nesse momento. Isso vai despertar, a pessoa deve se despertar com kavaná, com intenção, e a pessoa deve abençoar com temor a Hashem, e não deve fazer nada enquanto ele faz o Birkat Hamazon. Multitasking, que a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo, às vezes a pessoa já sabe fazer, já sabe rezar, enquanto ele reza, já vai fazendo outras coisas, e vai tudo funcionando ao mesmo tempo. O cérebro consegue se concentrar em uma única atividade. A gente acha que consegue. Quando você faz duas coisas, você não faz nenhuma. Então, na hora do Birkat Hamazon, se concentrar no Birkat Hamazon. Dúvidas? Ele depois olha lá no Shulchan Aruch e me confirma. Por isso que eu disse, às vezes, estudar Alachá, as pessoas falam, melhor não saber. Quando eu não sabia, estava melhor. Mas a gente tem que, cada dia, tentar crescer um pouco mais. Mas isso do paletó... Sapato, chinelo, sei lá. Boa. Então, aqui ele nem traz isso. Ele não traz. Mas o que a pessoa deve estar, assim, aqui ele está falando mais ainda do que a pessoa tem na Amidá. Na Amidá, a pessoa tem que estar bem vestida. Então, aqui ele está só acrescentando. Então, a pessoa está com os pés cobertos, etc., com uma calça, rezando direito, então isso já é mais do que óbvio. Não faz sentido a pessoa estar com uma gravata e de shorts. Então, só estou dando um exemplo. Então, se a pessoa tem que colocar o terno, tem que colocar o chapéu, obviamente tem que estar vestido adequadamente. Para comer não precisa disso. É para o Birkat Hamazon. Para o Birkat Hamazon. Exatamente. Meu, Brasil é um país tropical. Sim. Capaz que eterno... Então, vamos lá. Então, tem uma questão na Halachá, especificamente sobre cobrir os pés, meias. Só sobre as meias. Por quê? Depende do país onde você anda, a Halachá traz, será que você precisa cobrir os pés para Amidá, por exemplo, ou não? Então, está trazido, depende do país que você anda. Então, se o país que você anda, as pessoas vão de sandalim, vão realmente para uma reunião de trabalho, vão de sandalim, então tá bom, então você pode rezar Amidá assim. No Brasil, apesar de ser um país tropical, eu não conheço alguém que vai de sandalim ou de crocs ou alguma coisa assim para uma reunião de trabalho. Ainda. Não sei como vai ser daqui a pouco, as coisas estão mudando bastante. O projeto estilo Google, de você vai lá e trabalha com as roupas, etc., tá cada vez mais avançando. Mas ainda assim, quando a gente vai para uma reunião de trabalho, Hashem, pelo menos, não é menos, pelo menos, como alguém que você vai numa reunião de trabalho importante. Estamos falando aqui do Rei dos Reis, então a gente deve, no Brasil, a gente deve, mas isso é especificamente sobre meias, Sim. não sobre outras vestimentas. A pessoa, assim que ela termina de comer, ela deve fazer o Birkat Hamazon. Mas pode acontecer que a pessoa saiu e esqueceu de fazer o Birkat Hamazon.
Pode acontecer, deve tomar cuidado. Ou a pessoa ficou lá conversando, ficou sem comer absolutamente nada por muito tempo. Já deu fome de novo, que não é difícil para nós ficarmos com fome de novo. E aí, se já deu fome de novo, então você já quebrou aquela primeira brachá. As brachot, elas têm um tempo, cada brachá de acordo. Mas o tempo de agradecer pela comida é o tempo de você ficar com fome de novo. Então, quanto que é esse tempo? Os sábios discutem, mas uma das conclusões seriam 72 minutos, que é o tempo de digestão para a pessoa estar novamente com fome. Se você está numa refeição e você vai comendo, vai um prato, outro prato, depois come alguma coisa, etc., você ainda está na refeição. Então, mesmo que passaram-se 3, 4 horas, não tem problema. Se você está num casamento, você para, dança, continua comendo, segundo prato, terceiro prato, repete, etc. Então você ainda está dentro da refeição, não tem problema. Mas se passou esse tempo de 72 minutos, então a pessoa ele já cortou, ele entra num problema de será que realmente ele deve fazer ou não deve fazer. Então a pessoa, quando passa esse tempo, a pessoa já não deve mais fazer Birkat Hamazon e ele perdeu essa obrigação, essa mitzvah. Então tem que tomar esse cuidado de não passar esse tempo. Se a pessoa terminou de comer e ele não lembra mais se ele fez o Birkat Hamazon, a que ponto a gente chega? Eu comentei no Shabbat que às vezes a gente aperta o botão, vamos rezar, aperta o botão, piloto automático, terminou a reza, você nem lembra. Eu fiz a reza mesmo? Você ficou 1h30 aqui parado, espera, 50 minutos. Você nem lembra, era Rosh Chodesh, já levei a avó, a pessoa está completamente no piloto automático. Depende de quanto tomou também. Aí tá bom, aí agora você explicou. Por que será que a pessoa está na dúvida? Porque ele tomou muito vinho. Aí tá bom. Aí tá explicado. Eu estou colocando ou estou tirando o Tefilin? Opa, é pra tanto assim? Olha, aí não tinha, não conhecia esse. Daí é nova, hein? Estou colocando. Uau, ok. Então, a gente deve viver de forma consciente. Mas pode acontecer, a Allahá prevê isso também. Se a pessoa ficou na dúvida se ele fez ou não fez o Birkat Hamazon. Então, o que acontece? Existe uma regra geral que para todas as brachot, que são de ordem rabínica, na dúvida você não faz. Por quê? Se eu já fiz, eu estou agora repetindo, estou fazendo uma brachá à toa. Falar o nome de Hashem em vão, isso é de ordem bíblica, grave. Então é melhor não fazer. No caso do Birkat Hamazon, já que é uma questão de ordem bíblica da Torá, então na dúvida eu vou lá e faço o Birkat Hamazon. Se é que eu já tinha feito, eu estou fazendo de novo, mas é uma mitzvah que eu não posso deixar passar. Então isso é muito curioso, aqui como um ponto de explicação genérica sobre a Halachá. Quando a gente diz, isso os sábios falaram ou a Torá falou? Na prática não tem diferença, você tem que fazer igual. A obrigação é fazer igual. Ninguém está querendo se isentar. Mas tem diferença em caso, por exemplo, de dúvida, que é um ótimo exemplo para isso. É importante saber se é de ordem rabínica ou de ordem bíblica, porque em caso de dúvida de brachot, se você tem dúvida se você fez ou não fez, já que é ordem rabínica, você não faz. Se é de ordem bíblica, você faz. Então não é para saber se eu devo fazer ou não devo fazer, sempre eu devo fazer independente, se é a ordem dos sábios ou da Torá. Mas em caso de dúvida, faz muita diferença se é de ordem rabínica ou ordem bíblica. Show? Que ordem bíblica? Por Mideoraita. Tá bom. Tradução para o português. Mideoraita. A linguagem da Yeshiva se fala Mideoraita. Ok. Se a pessoa, ele lembrou que ele não fez Birkat Hamazon depois que ele já saiu daquele lugar. Então, o correto é ele voltar e fazer o Birkat Hamazon aonde ele comeu. Mas às vezes ele pegou uma carona, já está de carro, está em outro lugar, não tem como ele voltar mais. Ou se ele voltar, vai demorar o tempo de aqueles 72 minutos já vão ter passado. Então, se ele tem como comer mais um pedaço de pão aonde ele estiver, então vamos supor, saí da sinagoga, comi aqui, fui para casa, esqueci de fazer o Birkat Hamazon. Então pega uma halá, come mais um pouco, e aí você vai fazer o Birkat Hamazon aonde você parcialmente comeu. Se você, em último caso, não tem como voltar, ou se voltar vai demorar muito, vai ter passado tempo, e você ainda assim também não tem halá, então você faz Birkat Hamazon aonde você se lembrou, mas não deixa de fazer o Birkat Hamazon. A pessoa que fez só até a Zana atacou, por algum motivo, ele tá naquela correria, não sei o quê.
É válido ou não é válido? Casando Não, qual é a você tem segunda? você tem que seguir, você Não, tem não. que seguir o Sidur. Tudo. Tá lá no Sidur, você tem que Completo, fazer né? todo o Birkat Hamazon. Sim. Uma criança até 2 anos, 3 anos, tem lá uma frase em aramaico que elas falam, É isso. é obrigado Hashem pelo pão que você me deu. Até acredito, se a pessoa falar dessa maneira, Mideoraita, possivelmente ele cumpriu. Mas não é o que Hashem quer, porque Hashem deu para a gente a orientação de seguir os sábios deram para a gente quais são as palavras, assim como se a pessoa falar obrigado por tudo Hashem, ele já fez a mitzvah de tefilá. Mas não é essa tefilá que a gente deve fazer todos os dias. Quer dizer, você pode fazer também, mas você não pode deixar de fazer a tefilá especial. Não existe nada mais importante do que servir a Hashem. Não existe essa, eu sair correndo só se Deus nos livre a questão de perigo de vida. Caso contrário, qualquer outra coisa, você faz a mitzvah até o final, você nunca vai sair perdendo. Tem uma história, né? Do Birkat Amazon, o cara Tem voltou, várias. não, mas uma famosa, assim, da Guará, não. Do que? Tinha um Ele negócio voltou de para ouro. fazer o Birkat Amazon da pomba de ouro. Isso. A pomba de ouro. A história, boa, bem lembrado. Lembra quem foi o sábio? Foi Elisha. O nome dele acho que era Elisha. Sabe, Elisha? Ele estava numa caravana. Então, antigamente se viaja em caravana, que é mais seguro, você não vai sozinho no deserto. E aí ele seguiu o caminho, e aí ele se lembra que ele não fez Birkat Amazon no local. Só que estava com Goim. Se ele chegasse e falasse, pessoal, espera aí um minutinho que eu preciso voltar para fazer uma reza. Você está brincando, a gente vai atrasar pela tua reza? Ele virou e falou, eu esqueci uma pomba de ouro. Opa, tudo bem, você deixou lá um negócio valioso, então a gente espera. E aí, quando... Não, Elisha Canfeu, na história do Tfilin, é parecido, não é Elisha o nome dele. E aí, quando... É outra do Tfilin. E aí ele volta para lá, lembra o final? E aí eles duvidam, e de fato ele encontrou para poder lá mostrar para eles. Não sei se ele conseguiu levar para casa depois sumiu, mas ele teve... É importante lembrar que o Birkat Amazon que ele fez é uma pomba de ouro, muito mais que uma pomba de ouro, mas ele usou essa desculpa para que deixassem ele voltar para fazer o Birkat Amazon no local. Desculpa não lembrar bem exatamente, não lembro agora, mas essa é a passagem da Gemara. Então não existe a pessoa falar, eu estou com pressa, etc. Não são questões, como eu falei, de perigo de vida, a gente tem que estar dedicado para fazer a vontade de Hashem. Birkat Amazon, já falei isso várias vezes, é uma segulá, pessoa falar Birkat Amazon com kavaná, palavra por palavra, prestando atenção para riqueza. E é muito óbvio, uma mitzvah fácil de conectar com a riqueza. Você agradece pelo pão, agradece para valer, reconhece que vem de Hashem, essa é a melhor maneira da gente realmente atrair mais brachot, para Hashem falar, bom, se eu te dei pão, você comeu, você agradeceu, então, Bezrat Hashem, eu vou te dar mais. Tem várias histórias a respeito disso, mas Meir Shapira de Lublin, ele que deu essa segulá, e ele falou sobre a importância do Birkat Hamazon no sentido de ashirut, de riqueza, de você, ele, não lembro se ele fala as palavras que ele garante ou alguma coisa assim, mas essa segulá especial de Birkat Hamazon, de trazer riqueza para a pessoa. Então, sair correndo para trabalhar e pular o Birkat Hamazon é algo completamente... não faz sentido nenhum. Não faz sentido. A pessoa sentar e fazer o Birkat Hamazon, agradecer a Hashem. Só concluir com uma passagem bonita, que é a primeira passagem do Birkat Hamazon. Quem foi que instituiu? Foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu instituiu aonde? No deserto. Qual que era o alimento deles? Man. O maná, qual que era a brachá inicial do maná? Tem opiniões que dizem, não são todos, que a Motzilechem Minashamayim, aquele que tira o pão, não é da área, da terra, é dos céus. Mas a brachá que ele fez agradecendo é uma brachá que ele instituiu, muito bonito, mas não é a nossa realidade. Como que a gente usa a brachá que Moshe Rabbeinu ele fez, agradecendo por um pão, que era outro pão completamente, era um pão divino, pelo pão nosso, que é um pão que vem da terra. Yoshua, ele fez a segunda parte, quando ele entrou em Eretz Israel, eles começaram a se alimentar da terra. Então faz sentido a gente manter essa brachá. Mas a brachá de Moshe, que era um agradecimento a um pão que veio dos céus, por que a gente mantém essa brachá? Deveria talvez mudar um pouquinho. A explicação é que justamente essa é a ideia do Birkat Hamazon. Você lembrar que o pão que veio da terra, parece que veio da terra. Ele é tão milagroso quanto o pão que veio do céu. A gente se acostuma com a natureza pensando que isso é natural, é comum, eu planto, eu vou colher. Mas justamente isso é Birkat Hamazon, você apontar e dizer, esse pão que veio da terra, esse pão que eu plantei, eu colhi, e tenho a sensação que eu fiz por merecer, e eu estou seguindo a natureza,
Eu volto e falo, Azanetakol, quem é aquele que realmente sustenta, é a Kadosh Baruch Hu. Não lembro agora de novo quem é o sábio, mas um dos sábios, quando ele ia comer, ele estava com a comida na frente dele, ele ainda, não só que agradecia, mas ele pedia para Hashem por aquela comida, no sentido, não é porque está no teu prato, não é porque já está no teu garfo, está entrando na tua boca, que isso vai acontecer. Você precisa de Hashem. Até entrar no teu corpo, até você, quando a Torá fala, Vesavata, e você vai se satisfazer, a pessoa pode comer, uma das klalot, uma das maldições, além, a pessoa come, e não se satisfaz. Então, aqui tem a brachá. Então, até o último instante, você ainda está pedindo e agradecendo a Hashem. Ele pedia pela comida quando a comida já estava na frente dele. Então, assim, vou pedir pela comida, vou agradecer pela comida. Então, ele pedia pela comida, que mesmo que já estava na frente dele, ainda assim ele pedia para Hashem e reconhecia que o fato de estar na mesa ainda não tem nada garantido. Então essa é a brachá, obrigado Amazônia, a primeira brachá para lembrar realmente que tudo que a gente tem vem de Hashem, que Hashem abençoe a todos com muita riqueza, se Deus quiser, que a gente se compromete a fazer, se Deus quiser, obrigado Amazônia, com mais afinco, com mais concentração, isso vai trazer só brachá a todos. Hay muita gente do café da manhã para Obrigado Amazônia. tratando para ser um outro, tanta gente. Bom dia a todos. Dizem aqui na palavra.